Vamos nos alimentar de uma comida mental e saciar a sede mental com uma água cristalina racional? Vamos lá? Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Mais uma reflexão que vai fazer você pensar. Eu quero falar hoje sobre duas coisas importantes aqui. E a primeira é sobre a morte de fato. Existe para quem morreu? Para quem morreu? Não estou falando para quem ficou vivo e viu a pessoa morta. Vamos entender um pouco sobre a morte. Para você perder o medo da morte. Quem ainda tem medo da morte, perder este medo, ok? Em vez em quando eu falo, tá! Isso aí realmente é um vício de linguagem, viu? Mas às vezes eu troco por ok. E depois eu vou falar sobre o cristão brasileiro. Ele despreza a sua própria pátria para acreditar, por conta da crença do cristianismo na mente dele, que ele vai se tornar um israelita, um israelense espiritual. É isso mesmo, vou explicar tudo. Olha que loucura o cristianismo faz na mente do brasileiro. Mas antes disso, a morte. Vamos pensar, vamos analisar. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Grato a todos os amigos que ajudam e contribuem aqui. Li mensagens, likes. Isso é muito importante quando você dá um like, viu? O like é importante porque impulsa o vídeo para frente. Se você gostou do vídeo e apenas deu um like positivo, o vídeo vai para frente. Ou deixou uma mensagem, vai para frente. Se você não é inscrito neste canal, nada demais, tá inscrito aí. Se inscreve. Você não tá perdendo nada. Você não é obrigado porque se inscreveu a assistir todos os vídeos, não. Você assiste o que você quer, o que você querer. Você não é obrigado também a assistir o vídeo inteiro. Você assiste uma parte, depois volta. Depois, se for interessante, assiste o resto. Grato. A morte. Tem gente que tem medo da morte, né? Quem mais tem medo da morte é quem acredita em vida após a morte. Que lá na vida após a morte vai acreditar que morreu, que vai ter que herdar de alguma coisa ou sofrer alguma coisa. Medo da morte só cabe a quem é teísta, religioso, crente, que acredita em alma dentro do corpo, espírito dentro do corpo, que vai sair, que você tem um outro você dentro de você, que aquele outro você não vai perecer, mas pode sofrer ou ser beneficiado. Mas quem é racional e sabe que a vida é um organismo animado, que se tornou animado através de mistura de propriedades, partículas mortas, começando pelo átomo, célula, molécula, elétron, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, propriedades que dão origem à vida se torna animada e lutar para sobreviver a partir do momento que ela se torna viva, animada dentro da natureza, nesta zona habitável, por conta dessas propriedades. Por isso que nós estamos aqui. Ela luta para sobreviver, mas tem uma certeza, vai morrer. Não tem para onde correr. Certeza, quem tem essa certeza é o ser humano, que a mente consegue pensar nisso. O animal não. O animal, ele, quando tá ali
na sua cadeia alimentar, vivendo ali, para ele, não quer nem saber se ele nasceu, como nasceu, se vida existe ou morte existe, ele quer sobreviver ali. E a natureza adapta ele para aquilo. Quem tem medo da morte é quem acredita que há vida após a morte. É quem acredita em vida duas vezes. Vida, morte e vida de novo. Gente, isso aí é uma ignorância sem precedente. A religião ensina você a ser ignorante. Aí a pergunta, a morte de fato existe para quem morreu? Não. Não, porque quem morreu não sabe que morreu. Se não sabe que morreu, a morte não existe para ele. Quando você morre, ou qualquer pessoa morre, para você, morte não faz sentido. Agora a morte sua só vai fazer sentido para quem tá vivo e vê você morto no caixão. E vê você ser enterrado. E vai sentir sua falta, vai chorar. A dor da perda é para quem tá vivo. Por isso que é importante quando alguém morrer na família, um ente querido, é muito importante, mas muito importante que você recomende equilíbrio psicológico, só isso. Ajuda psicológica. Para a mente se restabelecer e aceitar e se adaptar, mesmo sentindo, chorando, deixa chorar. Não tem coisa melhor. É ruim, não tem coisa melhor de que uma pessoa chorar a perda de um ente querido, porque ali a pessoa está totalmente se descarregando ali, mas que o equilíbrio psicológico faça a pessoa entender que tem que se adaptar agora sem aquela pessoa, entender que aquela pessoa morreu e nem sabe que existiu. Já foi, e nem sabe que tá morta, e nem sabe que morte existe ou que vida existe. Não tem sofrimento mais. Ah, quem é religioso sabe. Ah, vai estar no céu. Jogador tá jogando bola no céu. Pelé agora tá jogando bola no céu. Não vejo esses bestas aí, desses jornalistas aí, tanto esportivos como jornalista de notícias, ou então comentaristas. Quando morre um jogador de futebol, tá no céu com Deus agora, tá lá. Quando morre um comediante, tá alegrando o céu, tá contando piada no céu. Já pensou Costinha contando piada no céu? Costinha. Tem aí as piadas fechadas de Costinha, tá aí no YouTuber. Vê lá o que ele fala nas piadas. Já pensou? Tem gente que... Não, Costinha tá no céu contando piada. Nem no céu, nem no inferno. Morreu, deixou de ser. Deixou um legado. Um bom comediante. Chico Anísio tá no céu contando piada. Você é um cara pra contar mais piada de pornografia do que Ari Toledo. Lembra do Ari Toledo? Mas quando o Ari Toledo morreu, a primeira coisa que eu vi na internet também, na televisão, disse... Está agora no céu alegrando as pessoas lá, contando piada. Piada pornográfica no céu. Putz, grilo. Vamos pensar, gente. Então isso é o pensamento do ser humano que acha que há vida após a morte. Ninguém tem certeza disso. Então a morte, na verdade, você não deve se preocupar com ela, porque pra você ela nunca vai existir. Pra você, ela nunca vai existir, porque no dia que você morreu, você não sabe que você morreu. Você vê a hora que você dorme, já é um ensaio aí. Quando você dorme, você não vê nunca o momento que você dormiu, porque pega você de surpresa. A morte é a mesma coisa. Então quando você morrer, você nem sabe de morte, de nada. Então a morte pra você nunca vai existir. Deu pra você entender a minha linguagem? Mesmo ela existindo de fato, pra quem tá vivo sabe, eu sei que meu pai morreu, então eu sei que meu pai tá morto, eu sei que a morte existiu pra meu pai. Mas meu pai não sabe. Agora não. Minha mãe também não. Agora pra quem é crente, não. Eles sabem que morreram e que estavam com Jesus e que perseveraram na fé até o último dia, mesmo no sofrimento, ali, estão com Deus. Para com isso. Isso é coisa de livro, é coisa de pensamento, é quem não aceita a verdade do jeito que a verdade é. A morte, ela não existe para quem morreu. Para quem morreu, mas para quem tá vivo ela existe. A mesma morte, porque sabe que ele morreu. Eu só sei da morte porque eu tô vivo. Quando eu morrer eu não sei de morte, cara.
Alguém vai chorar. Eu sei que meus filhos, alguém vai chorar. Mas depois vai se conformar. O tempo passa. Já foi. A gente vai falar da pessoa, pode até se re-emocionar de novo, de lembrar de algumas coisas. Mas passa. Chega um momento que você não chora mais pelo seu ente querido, por mais amor que você tenha. O que mais eu vejo em velório, quando você perde um ente querido, que a pessoa está ali, explosiva no emocional, está o emocional ativado. Eu vejo pessoa falando, eu nunca vou te esquecer, eu vou chorar por você, derramar lágrimas até o último dia da minha vida. Mentira! Mentira, cara! Mas a pessoa tá falando ali achando que tá falando a verdade, porque tá sentindo muita dor. 15 dias depois já não chora mais. Vai se emocionar um pouco. Tem gente que ainda chora muito tempo, né? Depende da forma que a pessoa morreu. Quem era a pessoa. Depois para. 1 ano, acabou. 2 anos. 3 anos. Aí você vai contar histórias daquela pessoa já rindo. Dando risada. Lembrar das piadas que aquela pessoa... Você não vai fazer isso no velório, né? Dar risada e lembrar das piadas que aquela pessoa falava. A vida é simples, é só entender a vida. A morte, você só vai ter medo da morte se você achar que morto, você sabe que tá morto. Aí você vai ter medo da morte. Tem gente que tem medo de ser sepultado e ressuscitar lá, debaixo da tumba, e não conseguir respirar e sofrer. A minha avó, por exemplo, ela tinha medo. Tanto que ela falava assim pra gente: olha, gente, quando eu morrer, não me coloca dentro de uma cova, 7 palmos de terra, não. Não joga terra em cima do meu caixão, não. Por favor, me coloca dentro de uma carneirazinha. Porque eu tenho um trauma disso. Minha avó tinha medo da morte. E foi assim que a gente fez. Colocou ela dentro de uma carneira. Já tem gente que diz, ó, gente, quando eu morrer... Tem história assim na internet, você vai achar. Coloca eu dentro de uma tumba e coloca uma mangueira. Uma mangueira, assim, ó. Porque se eu ressuscitar lá dentro, alguma coisa acontecer, eu vou conseguir respirar e eu tento sair. Não lacra não, gente. Não faz isso não. Vocês entenderam que... Mas tudo isso na mente do ser humano, quem fez foi religião. Todo esse medo, quem faz é religião. Tudo que você tem de medo é a religião que faz. Porque a religião faz você acreditar que você morto tá vendo alguma coisa. Tem gente que acredita que o morto tá aqui, ó. Tá no velório dele. Esses vídeos que mostram aí de supostos fantasmas, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Não tem sentido, é tudo fácil, é tudo montagem, ou então um reflexo de alguma coisa que interpretam como reflexo de uma pessoa. Tudo isso, é tudo mentira. Tudo mentira. Falei da primeira parte, agora vamos para a segunda parte. O cristianismo faz o brasileiro desprezar sua pátria, pra achar que ele vai ser um dia, lá no futuro escatológico, um israelense, um israelita, e ele vai morar numa cidade chamada Nova Jerusalém. O cristão acredita que ele é o Israel de Deus. Israel, cara, você é brasileiro. Pode pergunta pra qualquer cristão aí, você aí que tem mãe cristã, crente, irmão, irmã, que tem aí pessoas que criticam você. Pergunta assim: quando você morrer e for para o céu, qual é a cidade que tem preparada para você lá no céu? A pessoa vai dizer: a Nova Jerusalém. Aí o cara mora em Salvador, ou mora em São Paulo, mas ele vai falar da Nova Jerusalém. Jerusalém é uma cidade de Israel, rapaz. Mas porque tá no livro Nova Jerusalém, porque o livro trabalhou com Deus de Israel ali. E tem aquelas profetadas da mentira, Nova Jerusalém. Por que não Nova São Paulo? Por que não Nova Salvador? Por que esse Deus ele não faz assim, ó? Por exemplo, teria que ser assim. Não, você mora em Salvador, quando você morrer, você vai para um lugar de glória e vai ser a Nova Salvador. Quem mora em São Paulo vai viver na Nova São Paulo. Quem mora em Nova York, na Nova Nova York. Quem mora em Londres, na Nova Londres celestial. Quem mora aí na sua cidade que você tanto ama, ela vai ser gloriosa. Não, só que essas cidades não vão existir
porque você vai morar na Nova Jerusalém. Você entendeu? Ou seja, o cristianismo ele é tão nocivo, ele é tão miserável, desgraçado, falando do sistema, viu? Falando de pessoas não, você pode acreditar no que querer. É tão destruidor mental que ele faz o ser humano desprezar sua própria pátria, que nasceu para achar que ele vai ser um israelita espiritual, vai ser um judeu espiritual. Porque Deus é Deus dos judeus, então você tem que se transformar em judeu. Brasileiro vai ter que se transformar em judeu. Para com isso, gente. O cristianismo, o cristão brasileiro, ele despreza a sua própria pátria. Ele não é mais brasileiro, ele não se acha mais brasileiro. Ele é cristão, ele só fala de Israel. Nunca esqueço do dia que minha mãe teve um sonho lá, porque ela só fazia aquilo, pensava naquilo, orava, aquela coisa toda, e a mente vai criar um efeito, uma ilusão. E ela disse que reuniu a gente lá em casa e falou: olha, se vocês se preparem. Tem muito tempo isso, viu? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e ele me mostrou ontem um letreiro lindo no céu. Estava escrito assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Oh! Na hora eu nem pensei, porque eu também era impregnado. Se fosse hoje, eu ia dizer: espera, eu não sou israelita, não. Não tá dizendo prepara-te, ó brasileiro. Te prepara-te, ó Brasil, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Era assim que ela tinha que ter visto a frase. Mas ela viu a frase assim, na mente dela: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu não sou israelita. Ou seja, pode observar esses crentes, e principalmente assembleianos, os principais, mais sensacionalistas que tem, entre todos, é o tempo todo: Israel, meu Deus, o Deus de Israel. Nas orações: Deus de Israel, ó Senhor, Deus poderoso, que vai nos dar a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Ó Deus de Israel, me abençoa. Cara, tá pedindo ao Deus de Israel, pede pra Aparecida do Norte, pelo menos é uma deusa brasileira. Pede para Padre Cícero do Juazeiro, pelo menos é um Deus brasileiro. Vai pedir pro Deus dos outros? Aí eu fico pensando, gente, o ser humano não pensa, não. Então, o cristianismo fez isso. Fez o ser humano desprezar sua própria pátria quando ele acha que ele vai morar em uma nova Jerusalém. São Paulo para ele não serve mais, Salvador não serve mais. Qualquer lugar do Brasil, qualquer capital do Brasil onde você mora, não serve mais, porque é Nova Jerusalém. Você vai morar na Nova Jerusalém. Agora você vai ter que ser jerusalemita. Você vai ter que ser judeu. Para morar em Jerusalém, você tem que ser judeu. Claro que tem brasileiro morando em Jerusalém, né? Mas tudo bem. Mas não tem nada a ver, gente. Isso é o peso da mentira do cristianismo no Brasil. E por que o Brasil tá atrasado? Por conta disso. Por que a gente vê vídeos inteligentíssimos de japoneses e chineses na agricultura? Eles criam melancias de várias cores por dentro. Olha lá pra você ver. Rosas de várias cores. Cores que nunca existiram, eles conseguem criar. Eles conseguem trabalhar com enxertos. Eles conseguem fazer um pé de planta frutífera gerar mais frutos do que sempre gerou, até fora de tempo. Porque eles não têm religião na mente, por mais que alguns têm fé em alguma coisa, mas não tem. Eles trabalham pra eles trabalham com a mente. Já pensou, se brasileiro trabalhasse com a mente, mesmo que tivesse fé em alguma coisa, e brasileiro não tivesse enchendo igreja e bolso de charlatão, mentiroso, falando de ilusão? Imagina, o Brasil seria o país mais rico do mundo, eu tô dizendo pra vocês. Porque não tem um país no mundo para ter a terra tão fértil e um clima tão bom quanto o Brasil, minério e tudo mais. Mas você passa ali, tem uma igreja com espaço de 5.000 pessoas, você vê 5.000 pessoas assim, ó. Aleluia, glória. Adorando uma coisa que é invisível, que nem sabe se tá ali. Já pensou aquelas 1.000 pessoas produzindo, plantando horta ou alguma coisa e estudando em laboratórios, fazendo? Já pensou o tanto que ia produzir? Não, ficam dentro de uma igreja. Em cada esquina tem uma igreja.
E o Brasil só afundando, afundando. Ah, não dá para ir mais adiante, mas deu para você entender. Fico por aqui, mas volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.